querido Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom. A tua benignidade, a tua benevolência tem nos sustentado, Senhor, e a cada manhã, verdadeiramente as tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas, são a causa de não sermos consumidos. E por isso estamos aqui. Toma a nossa vida, Deus, o nosso coração, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir no meio do teu povo, ministrando, curando no corpo, na alma e no espírito, engrandecendo o teu nome, nos forjando, Senhor, conforme o teu caráter, para a glória e para a honra do teu nome. Que seja assim, mais uma vez na nossa vida essa manhã, Pai. Amém. Classe discipulado com o pastor Rodrigo, assim como os adolescentes que estão em classe reunida com o discipulado nessa temporada. E nós aqui no salão vamos continuar o nosso estudo no Êxodo. Antes de ler em Êxodo, eu queria ler 2 textos com os irmãos. Primeiramente, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, capítulo 7. Aninha, acende aqui para a tia, por favor, meu bem, estou enxergando a Bíblia. Aê, Fiat Lux. Atos 7. Nós vamos ler os versículos de 17 a 29. Quem achou, pode ler. Atos, capítulo 7, dos versículos 17 ao 29. Casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos. Por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Até o 29, amiga? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Nós lemos um excerto do discurso de Estevão, prestes a ser assassinado. Primeiro mártir da igreja. E aí, nesses poucos versículos, ele dá um resumo do que aconteceu até esse momento que nós estamos estudando a narrativa de Êxodo. Quem pode ler agora um texto lá na Galeria da Fé, que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 11, versículos 22 a 27. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa.
Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Espírito Santo deu um arrupeio aí em quem ouviu essa palavra. Ela me marca desde a minha infância, porque Moisés prosseguia como que vendo o invisível. E a gente tem que se lembrar disso, porque a gente quer apalpar, a gente quer ver logo a coisa resolvida. E estamos aqui hoje para meditar um pouquinho na preparação desse libertador que Deus vai levantar, que é uma figura do próprio Jesus. A gente vê tantos paralelos. A educação, nós já ouvimos, o Hugo chegou até esse momento quando Moisés, né, nós estamos... Daqui a pouco a gente dá um zoom reverso para ver a narrativa de cima, mas agora a gente vai ampliar, vamos chegar aqui no que o texto está falando da vida de Moisés. A preparação desse libertador do povo que Deus iria levantar começou onde? Na sua mãe, Joquebede, uma mulher que ouvia a voz de Deus. É tão lindo e poético ouvir nas diferentes traduções do texto que vocês têm em mãos. A Adrizinha leu que os pais do menino acharam que ele era o quê? Você lembra a palavra? Em Atos, o menino era extraordinário. Gente, tudo bem que mãe lambe a cria, seja ela o que for, o que ela fala, tesouro. Mas isso não está à toa na palavra. Joquebede teve um incentivo, eu não sei, agora é a minha percepção, alguma coisa fez ela olhar para aquele menino e falou, não, esse menino não vai ser morto, não. Não é só porque é meu filho, Deus tem propósito aqui. Fala, isso aqui precisa ser gravado. Em Êxodo, ela disse que ele era lindo. Ele era lindo. Senhor, formoso és. É algo da graça de Deus derramada sobre esse menino, que leva. O Senhor é lindo. Esse menino era lindo, esse menino era extraordinário. Esse menino veio, tirado das águas, como o som da palavra no hebraico e também no egípcio dava a entender. Então, mas a gente viu que Joquebede recebeu salário para amamentar e cuidar de seu filho. A intervenção divina já começa a mostrar ali, numa época de morte, de decreto real, de morte de bebê hebreu, Joquebede recebeu da corte dinheiro para cuidar do seu filho. Não sei, aquele turn point dos filmes, né? Assim, como é que é? Não só o meu filho sobreviveu, como eu vou receber, eu, escrava, vou ganhar dinheiro para cuidar do meu filho. Já era o extraordinário na vida ali de Moisés, desde o seu princípio. Então, a primeira infância que a gente tem, doutora Vanessa pode me dar respaldo sobre isso, sobre o que é a primeira infância na vida, na formação do caráter, das vivências de uma pessoa. É a primeira infância. Às vezes, questões que a gente não tem nem consciência quando um trabalho sério, terapêutico, vai ali tentando compreender a história das pessoas, chega lá na primeira infância, algo que aconteceu. Então, a primeira infância de Moisés foi marcada pelo um lar temente ao Senhor, que viveu o extraordinário, a começar da sua própria vida, que era um milagre, não é? Então, mas a partir do momento que ele vai para a corte, ele é criado na potência do mundo antigo, em toda a sabedoria, em toda a ciência. A Bíblia não fala de outros filhos do faraó. Então, chega-se a cogitar que a filha do faraó colocava nele a esperança dele seguir a linhagem real. Eu não sei, isso é especulação. Mas a revelia disso, o que se tem, que é fato, é que ele foi criado em toda a sabedoria, em todo conhecimento, como a Adrizinha leu em Atos. Eu gosto de sempre ir lá essa prédica, né? Essa pregação de Estevão à beira da morte, porque ele nos traz conteúdos que nas Escrituras a gente não tem ao pé da letra. Ele coloca ali
a oralidade da tradição judaica sobre alguns detalhes ali da história verotestamentária. Então, a educação, a gente sabe que foi a mais privilegiada. Ele foi formado no meio de uma família descendente de Jacó. Até ali, a gente vê como uma família que cresceu muito. Teve na corte toda a sua preparação, até que ele faz 40 anos. Jovem. Hoje, então, é um bebê de 40 anos, né? A gente brinca que as mulheres acabam amadurecendo antes, até para o que não deve, né, Gustavo? Como eu estava falando com ele ontem, preocupado com o temperamento da Debinha. Mas é fato também que alguns homens demoram muito mais que o normal para amadurecer, né? Então, 40 anos era um bebê, né? Mas a Bíblia diz, e nós vamos agora para o texto em Êxodo, vamos lá? É esse que eu quero ler com vocês. Deixa estar, é isso mesmo. Vamos retomar aqui de onde o Hugo parou. Versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo. Naqueles dias... Se vocês têm o hábito de grifar a Bíblia, prepara a sua caneta que eu queria meditar em alguns pontos específicos. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos. Visitar os seus irmãos. Ele tinha essa consciência de que ele era hebreu, de que aquele povo escravizado eram seus irmãos. Até porque se falava de uma família, por mais numerosa que fosse. E viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Esse versículo 12, na tradução da Nova Almeida Atualizada, que é a minha, eu acho espetacular. Não sei como está no texto de vocês, mas diz assim: Moisés olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo. Gente, eu li até um comentarista que tentou vir com essa, que ele estava em autodefesa porque se compadeceu. Não, gente, ele olhou para os lados, não viu ninguém, e ele matou de propósito o homem que espancava um hebreu. Então, a gente vê assim, que Moisés era impulsivo, queria fazer justiça, tanto que fez com as próprias mãos e ainda ocultou o cadáver. Só nada de atenuante, só agravante. Aí. Não? Ah, é verdade. Frio e calculista. Muito bem lembrado, Camila. Não foi nada de impulsivo, não. Ele parou, respirou, checou, não tinha ninguém. Acabou com o assunto. Nunca. Então, ele é um melanca mesmo, por excelência, né? Tem a rigidez, mas impulsivo ele não é, não. Mas ele quis fazer com as próprias mãos a justiça. Foi para casa, dormiu, tomou o seu desjejum real, as iguarias da corte, tomou o seu banho de ducha, quem sabe até recebeu uma massagem da criadagem, e foi de novo para o meio do seu povo escravo. Que justiça eu posso fazer hoje? Um vingador, mas eu estava me segurando, mas Luluzinha aflorou aquilo que eu queria dizer para vocês. Um vingador. E quando chegou lá, e eu vejo o mesmo Cap, o Steve Rogers, cabelo alinhado, tudo lá. Aí tem que vir um homem de ferro para falar assim: baixa a tua bola, você é muito perfeitinho. Que foi o que aconteceu. Glória! Nós ainda vamos fazer um estudo na Marvel. Meus irmãos, o que ele encontra? 2 judeus brigando entre si. O que estava errado, diz a Bíblia, que era o que estava errado, que foi o que resmungou. Como diria minha tia Ângela, que está chegando hoje, resmengou. Ué, mas você agora é o nosso juiz? É você que decide, você é príncipe e juiz sobre nós? Gente, pega essa referência.
porque ele vai ser atormentado com essa palavra lá na frente, de novo, e de novo, e de novo, pelo povo. Mas Deus só fala através de você, até a irmã e o irmão, né? Já começa aí. Você é príncipe e juiz sobre nós? Vou continuar, licença poética da Cíntia, vou continuar espancando esse aqui agora, porque ele merece, quanto eu quiser, você não manda em mim. Ou vai me matar igual você fez com o egípcio ontem? E aí, confrontamento. Moisés, naturalmente, ficou lá discutindo com o irmão, querendo conhecer ele. Não. Tchau, conflito. Pensou, se eles estão sabendo, todo mundo está sabendo, o faraó está sabendo, eu vou picar a mula. Partiu, #Midian. Vamos para o deserto. Ai. Eu vou ler umas anotações aqui para a gente ganhar tempo. Apesar da confusão, Moisés era hebreu. A confusão é porque mais na frente eu lembrar disso. E ele sempre soube disso. Sua primeira infância foi marcada pela presença de sua família, em especial sua mãe. Certo dia, tomou a corajosa decisão de ajudá-los, mas meteu os pés pelas mãos. Apesar de ser compassivo, de motivação sincera, aí que está, como bem a Camila lembrou, ele não era impulsivo, mas ele era impetuoso. Ele acreditou que na força da própria mão, ele poderia fazer justiça ali naquele momento. Se o plano de Moisés era libertar os hebreus matando os egípcios um a um, né? Porque ia continuar assim, o Steve Rogers lá, enquanto ninguém o denunciasse, né? Ele estava prestes a ter uma surpresa, pois os hebreus não conseguiam nem enxergar um entendimento entre eles mesmos. Ele chegou no dia seguinte para proteger e salvar todos os hebreus de novo, um dia de cada vez, e percebeu que até entre os irmãos havia conflito, havia problema. Então, ele já começou a lidar com essa frustração ali, né? Não estava na força dele. Por mais que o povo fosse oprimido, fosse subjugado, fosse sofrido, era um povo pecador, porque também se desentendia entre eles. E isso traz para nós muitas e muitas camadas quando a gente dá o zoom reverso, lendo a Bíblia e trazendo para a nossa realidade hoje, como povo de Deus, imperfeito, cheio das nossas idiosincrasias, carentes de arrependimento e de conserto e de vida no Senhor, até o que sofre, até o que é oprimido. Eu estava lendo um comentarista dizendo que esse aqui é o grande gancho para toda teologia que vai a campo combater a escravidão, os maus tratos, mas não pode ficar nisso, é muito raso. A gente não está aqui para ser Steve Rogers. Eu gosto muito da Marvel, tenho um monte de boneco na minha estante, o povo chega, suas crianças, eu não são meus mesmo. Mas Jesus não chamou a gente para ser super-herói. Não está na nossa mão resolver nada. Eu acho que isso nos ajuda a compreender porque o fardo do Senhor é leve. Quando a gente compreende que não está na nossa mão resolver, salvar a vida de ninguém, consertar ninguém. É claro que a gente se entristece pelo Espírito Santo que habita em nós, de ver pessoas caminhando para a perdição. Mas a gente faz aquilo que está à nossa mão fazê-lo, como o sábio fala em Eclesiastes, né? Tudo que te vier à mão, faz conforme as suas forças. E Moisés se deparou com essa situação e ainda numa situação mais tensa. Ele não foi chorar no cantinho do quarto dele no palácio, ele foi fugir, porque era sentença de morte, ele tinha matado um egípcio. E aí começa justamente a fase do que ele poderia entender como um grande fracasso. Se fechou na sua melancolia, foi para o deserto, atravessou o deserto, sozinho, com sua mochilinha, e chegou ao outro lado de um povo aparentado do seu, um povo aparentado dos hebreus, que era o povo de Midian.
Midian, o primeiro, ele foi um dos filhos de Abraão. Filho que Abraão teve com Quetura, sua segunda esposa. Não foi assim, é filho da escrava lá da Agar, igual o povo árabe, Ismael. Não, ele teve uma segunda esposa após a morte de Sara, e um dos filhos se chamava Midian, o que deu origem ao povo midianita. E para lá o Moisés foi, e chegando lá, vamos continuar o texto? Tá, aí no versículo 12, olhou para todos os lados, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, como vimos, né? Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo. Ele foi confrontado e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Aí dá um pulo o tempo todo que ele passa andando no deserto. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Né? O ambiente para outro tcherural. Igual nos seus antepassados. Quem foi que fugiu e sentou na beira de um poço? Jacó, né? Indo para Padã Arã. Chegou lá, eu falo tcherural, porque quem vem com as ovelhinhas? Alguém que chamava ovelha, trazer as ovelhas de seu pai. A Raquel, né? Então aqui o Moisés está vivendo um flashback do que o seu antepassado, né, Jacó, fez. Vamos lá. Chegando lá, versículo 15. Sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou. Eu esqueço o tema do Steve Rogers, eu confundo com o tema dos Vingadores na minha cabeça. Não é? É ele, como é que é? Estão expulsando as meninas tudo daqui? Não. Levantou-se, as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam, um egípcio. A confusão está aí, que eu mencionei antes para vocês. Um egípcio, ele devia estar lá com aquele tanto de cajal no olho ainda, não demaquilou, saiu para a viagem, ou as vestes, não sei o que foi, mas elas bateram o olho nele e acharam que ele era um egípcio, né? Mas ele não era egípcio, ele era hebreu. Elas responderam, o egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E aí a gente dá o zoom reverso. Começa aí a vida de pastor de Moisés, de dar água, de matar a sede do rebanho, de cuidar de ovelha. É o start do segundo período na vida de Moisés, que vai durar mais 40 anos. Então, Reuel disse às filhas. Reuel, queridos, vai aparecer durante o livro de Êxodo, lá na frente, chamado por Jetro. E ainda tem um outro nome com H que eu não lembro onde é que está. Alguns estudiosos acreditam que, igual lá no Gênesis a gente falava, qual era o rei? Aimeleque? Era o rei que todo rei era Aimeleque? Ai ou Abimeleque? Abimeleque era como se fosse um César. Não é que o nome era César, era que era o nome do cargo. Assim como Abimeleque, assim como Jetro. O nome dele era Reuel. Tem até algo do hebraico, né? Reuel, a ascendência dele hebraica, né? Em Abraão. Reuel, também chamado Jetro, mais na frente, começa aí, né? Um homem ponderado, amoroso. E onde ele está? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho.
a quem Moisés deu o nome de Gerson, Gersham, que quer dizer, porque ele disse, sou peregrino em terra estranha, tornei-me um migrante em terra estrangeira. Mais uma vez, a narrativa bíblica nos leva a compreender como Paulo escreve, porque a gente passa essas tribulações também para que possamos abençoar os outros que passarem por essas mesmas tribulações com o consolo com o qual nós fomos consolados do próprio Deus. Gente, treinar um líder não é simples. Ele primeiro foi todo desconstruído lá, dos 40 anos de vida, quando ele tentou fazer algo com as suas próprias mãos, e num fracasso, ele, mas para que me tiraram da água? Para que me salvaram? Para chegar nisso? Deserto, Midian, cuidar de ovelha. E tem um estudo muito belo, profundo, que ministrou muito ao nosso coração, que Camila ministrou numa consagração das rosas, sobre o cuidado das ovelhas que a gente vê na linguagem dos salmos, do porquê nós somos ilustrados como ovelhas do Senhor. Amiga, você pode fazer essas anotações e passar para mim, que eu vou trazer para distribuir na próxima aula, que a Adrizinha vai retomar. Porque eu acho que a gente tem que se lembrar disso. Moisés está sendo preparado cuidando de ovelha. E tem uma série de simbologia no cuidado de ovelha. Que isso vai moldá-lo para cuidar de um povo. Povo difícil, igualzinho a mim e a você. Ele foi treinado cuidando de ovelhas que não eram dele. Ele não podia fazer o que ele queria. Ele tinha que cuidar, levar e trazer, mas não era dele. E nós, que somos ovelhas do bom pastor, não vamos querer passar pelos tratamentos que ele faz, né? O próximo passo na vida de Moisés é, para mim, o ápice da leitura desse livro grandioso, o Evangelho no Antigo Testamento, que a Adrizinha vai trazer para nós a partir do domingo que vem, um momento que o próprio Deus, que até então tinha falado com homens de uma família, segundo o pacto que ele fez com Abraão, seu amigo, agora ele vai, a partir de Moisés, se relacionar com um povo. Que povo? Vamos continuar a leitura? Versículo 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Passa a reinar um com o coração ainda mais endurecido. Os filhos de Israel, a família de Jacó, eles gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. É essa qualidade, né? Deus viu que uma escrava, olha que pitoresco, uma escrava egípcia, lá onde a galera da Sara agora é escravizada. Mas se lembra da Agar, a egípcia? Ela que era a escrava lá naquele contexto. E foi ela quem disse, o Deus que me vê. Perdão, eu estou falando rápido, vocês estão entendendo do que eu estou falando? Lembra da Agar quando estava fugindo da Sara, estressadinha? No meio do deserto, deixou o filho ali embaixo, ali uma distância de um arco, porque não queria ver ele morrer de sede. Até que Deus a visitou por meio do seu anjo. Falou assim, Agar, precisa de conserto, volta lá, pede perdão e não se preocupe, seu filho não vai morrer, ao contrário. Da mesma forma que de Isaque veio, depois Jacó e as 12 tribos, de Ismael vieram 12 príncipes também e um grande povo.
Mas ela não falou o Deus do Abraão, o Deus que me vê. Um Deus que me vê aqui escravo. É o Deus que viu o povo escravo. É um olhar que não é assim, estou sabendo, beleza. Não, ele viu. É aquilo que o Justo Almário, um adorador mexicano, canta, que me encanta. Um dia eu vou chamar o Pedrisco para a gente cantar em espanhol. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que não sou nada sem ti. A gente já traduziu essa música, mas o original dela fala de uma forma que eu acho que é mais parecida com essa mirada, esse olhar de Deus, que é um olhar que transforma. O Deus que me vê foi o Deus que Agar contemplou, é o Deus que vê o sofrimento do seu povo, que provavelmente estava chorando, estava clamando, mas não sabia nem para quem. Mas ele ouviu. E no mundo há vozes que clamam. Talvez não clamam como a gente aprendeu a orar, nananana, em nome de Jesus, amém. Não sabe nem quem é Jesus. Não sabe, não conhece, mas estão clamando. E Deus vê. E o próximo capítulo nos vai falar disso. E o capítulo que a gente vive hoje é Deus falando, eu estou ouvindo, mas quem vai são vocês. Eu ouvi, Moisés, mas quem vai é você. Eu ouvi, Betesda, mas quem vai é você. O Deus que vê o sofrimento. No livro do Êxodo, queridos, a intervenção divina se explica pela compaixão do Senhor e pela memória da sua aliança, não apenas com os patriarcas, mas em memória do que ele declarou lá no Éden. Quando o pecado entrou, o homem foi expulso da presença de Deus. O Senhor falou, Deus disse palavras ao homem, disse palavras à mulher, mas também disse para a serpente. A tua batata está assando, vai chegar a hora em que a semente da mulher vai pisar a sua cabeça. Isso aqui faz parte desse plano lá de Gênesis 3,15. Não era só a fidelidade de Deus à aliança que fez a Abraão, mas fidelidade ao que ele mesmo falou antes que Abraão existisse. O cordeiro que antes da fundação do mundo já estava preparado para a salvação. Como é que entende isso? Pela fé, minha irmã. Pela fé. Não vou desfilar para vocês tratados teológicos sobre isso. A queixa dos filhos de Israel no cativeiro leva o Senhor a intervir, mesmo que esse grito não lhe fosse dirigido diretamente. Talvez, no meio daquela grande família que se tornou um povo tão numeroso, talvez a oralidade deva ter sido preservada. Foi preservada para Joquebede, que era contemporânea ali. Provavelmente, outros pais falaram a seus filhos sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, seus pais. O Êxodo exprime o fato de que a salvação oferecida por Deus nada tem a ver com a nossa força. Nada tem a ver com o nosso caminho. É claro que tem um deleite, tem um presente para aqueles que buscam a presença do Senhor, para que Ele se revele mais e mais. Mas o caminho de salvação sempre foi partindo de Deus em nossa direção. Nada que a gente possa fazer de nós mesmos nos aproximaria dele. E aqui não foi diferente. Para deixar claro que foi com mão forte que Deus tirou o povo do Egito. O povo nem sabia que Deus ele era. Mas ele ouviu e se compadeceu. O Êxodo exprime o fato de que a salvação oferecida pelo Deus da Bíblia vem antes de todo o procedimento humano e sem mérito algum particular. Deus permitiu mesmo que o Moisés mergulhasse na sua melancolia,
fosse embora, fosse trabalhar para os outros e cuidar de ovelha, e ali na dele durante 40 anos. O percurso do livro do Êxodo será o caminho que vai da servidão para a adoração. Isso a gente já tem visto desde que chegamos aqui. Vimos com a Camila, né, o primeiro momento é a revelação de Deus com o indivíduo em Gênesis, e depois passa a ser com o povo. E aí, desse povo, vai vir a libertação, tirando ele do Egito. A revelação da palavra, enquanto ele marcha no deserto, que nós vamos ver nos 10 mandamentos. E a construção do tabernáculo, que é a estada de Israel no Sinai. Eu fui liberto para adorar. Alguns ouvem achando que foi mentirinha de Moisés quando ele chega para o faraó e vai dizer: deixa o meu povo sair para prestar-me culto. Que nada, é mentirinha, vai sair, vai picar a mula, vai sair correndo. Não, é verdade. Eles saíram da escravidão para prestar culto. Porque ou você é escravo de Deus ou você é escravo do pecado. Escravo do pecado, escravidão no Egito. Escravo de Deus, liberto para adorar. A gente não gosta de usar essa. Sou teu servo. Não, eu sou a sua escrava mesmo. Você estava falando aí da Marvel, né? Dos Vingadores. E aí eu me lembrei de uma coisa muito legal que eu li no livro ontem. Como que é o nome do livro, meu amor? A vida de Deus na alma do homem. Excelente esse livro. E aí tem um momento lá que o escritor ele fala bem assim, que Deus, a gente vê esse caráter aí de vingador, né, em Moisés. E aí tem um momento lá, ele não estava falando sobre esse assunto, mas eu associei agora. Tem um momento lá que ele fala bem assim, que Deus ele não quer extirpar os nossos afetos. Ele quer moderar, de forma que o homem espiritual domine o homem natural. E é isso que a gente vê, né? A gente termina a aula aqui, era isso. E que o Senhor nos falou ontem na consagração. A prioridade é moderar afeto. É errado, é extremamente errado. Ah, porque eu me converti, eu não quero saber dessa família tosca que Deus onde eu nasci. Eu não quero saber desses amigos, tudo pecaminoso. Isso é covardia, meu irmão. Deus não manda você fazer isso, não. Deus manda que ele seja o primeiro e os seus afetos sejam moderados pela primazia dele na sua vida, promovendo a vida, o testemunho de um caráter transformado no espírito. Por isso que é difícil. Oxe, eu só queria viver com essas meninas aqui, irmã Cris. Eu não queria saber mais de amiga do serviço, não. E aí o Senhor falou tão duro comigo, que, olha, se eu me enrolo para encontrar com vocês, queridas, com essas meninas do serviço, então, que eu me aposentei, eu chego e fiz assim. Cíntia, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. E eu estou aqui falando com vocês e está me ouvindo a voz delas. O Senhor quer a primazia e transformar para a glória dele os nossos afetos. Amém. Só para completar, eu sei que vai ser um pouco de spoiler o que eu vou falar aqui, mas é porque fica quicando, né? A gente viu aqui Moisés sendo criado, né, pela mãe, mas na corte, né, do Egito. Depois Moisés ficando 40 anos em Midian, né, no deserto, cuidando das ovelhas do sogro. E isso a gente pode comparar com a nossa vida, né? A gente tem nossa formação profissional, né? Nossa preparação no Egito. A gente tem a nossa vida na casa de Deus, né? Aqui, né? Na comunhão, né? Casa de Deus, na comunhão, em que a gente está cuidando das ovelhas, a gente está servindo, a gente está trabalhando na casa do Senhor. Mas é na sarça que acontece essa transformação dos afetos. É no sozinho com Deus, né? É no particular. É ali que Moisés, de fato, pergunta: quem sou eu? Né? A hora da gente se autobiografar,
perceber que, né, como a gente já tem conversado aqui, não é pelo que a gente tem na formação do Egito, na formação no cuidado do povo, na justiça social, mas é a resposta dele, né? Ele nem responde, na verdade, né? Ele fala, eu serei contigo. Essa é a resposta, né? Então, amém. É só isso. Enquanto o Gustavo falava, eu só lembrava disso. Todo esse currículo... Agora que é Lattes? Como é que é? Lattes. De Egito, de corte, forte, devia ter uns braços malhados, moatoco, tocadave, tudo aquilo. Quando ele ele depara com a glória, ele só fala o quê? Eu não sei falar. Eu não sei nem o que falar. Deserto faz isso com o coração da gente. A gente se lembra, hoje eu abraçava minha filha, que eu tive que discipliná-la, falar umas coisas duras para ela. Ela, mamãe, a senhora já falou isso ontem para mim, está falando de novo, que a professora me queixou dela. Falei assim, filha, é porque eu te amo muito, eu não posso deixar você se perder. E esse é o nosso Deus. E a gente não quer ser confrontado. Moisés foi confrontado, partiu Midian. Como pastores da igreja, eu percebo isso. Paulo escreve sobre isso, a tristeza que o confronto do Senhor conosco pelo Espírito e joga luz no pecado causa tristeza. E era o que eu falava para a Debinha, começa com arrependimento essa transformação. E capítulo 3 que está chegando. Mas antes de concluir a aula, eu queria lembrar para vocês que aqui também a gente tem o momento da primeira grande virada do texto de Êxodo. Deus ouviu o clamor do povo. E começa aí o cenário onde ele vai se relacionar com um povo. Ele se relaciona no secreto da sarça com cada um de nós, mas tem algo que nós temos que viver na presença de Deus como povo, uma responsabilidade como povo, como igreja. E eu até compartilhei no grupo das Rosas, porque Camila ontem nos falou sobre isso, né? Quando Jesus dita a carta para a igreja em Éfeso, para o apóstolo João lá na ilha de Pátimos, a carta, o preâmbulo é maravilhoso. Eu tenho visto as tuas obras, uma igreja proativa, que trabalha, que serve, cheia de talentos, mas eu tenho contra ti o quê? Que se você abandonou o seu primeiro amor. E Camila nos trouxe uma reflexão muito propícia, porque eu também ouvi muito isso na minha vida de igreja. Volta ao primeiro amor, volte àquela paixão de quando você se converteu. E muito pelo contrário, como Camilete falou ontem, eu amo o meu Senhor muito mais hoje. Eu conheço muito mais hoje, a luz do justo é como a aurora, vai brilhando cada vez mais. Esse tem que ser esse caminho. Ou você conhecendo esse Deus, você vai se encantando, se maravilhando, se apaixonando cada vez mais pelo seu amado. A questão, abandonaste o primeiro amor, ou seja, ele tem que ser o primeiro de novo para você ter os seus afetos transformados, para você ter a sua vida edificada. Então, meus queridos, eu trago isso aqui para a história desse povo. Não pense que foi no início da sua constituição como um povo. No meio da escravidão, ele foi chamado de povo. Antes não era povo. Só que agora ele é um povo que não vai ser escravo, com mão forte. Não no currículo Lattes do Moisés, mas com a mão forte do Senhor. Olha a Páscoa. O Senhor nos tirou da casa de escravidão. E nesse momento de libertação é que vai ser sobrenatural, é milagre sobre milagre.
mas não é a época de ouro do relacionamento de Israel com Deus, não, meu irmão. E a gente vive falando isso aqui na Bethesda. Milagre não sustenta a fé de ninguém. Foi na hora mais Steven Spielberg feelings da narrativa. Era nuvem de glória, era coluna de fogo, era codorniz caindo na cabeça do povo, era maná. Esse começo é difícil, é murmurando, se queixando, se rebelando contra esse Deus. Isso não é primeiro amor, não, meu amor. Está montado o cenário. Lembra quando Moisés foi lá separar os irmãozinhos que estavam brigando? Quando mandou o outro abraçar o coleguinha, que vocês são irmãos? Quê? E a gente para Deus? Quê? Abraçar? Não. E quando é um líder falando, também a reação é a mesma, né? Quem é você para dizer que eu tenho que ir, voltar ou fazer qualquer coisa, né? O coração rebelde é o mesmo. E pensando no que o Gustavo estava falando, esse é um momento de construção de identidade também, né? Quando ele pergunta para Deus, quem sou eu para falar com o faraó, né? Com o rei do Egito. Ele sabia quem ele era, ele tinha todas as credenciais, né? As várias etiquetinhas estavam nele. Ele tinha toda a sabedoria, mas diante de Deus ele pergunta, quem sou eu? E aí é quando Deus começa a construir essa identidade nele pela própria presença de Deus. Eu estarei com você. Olhar para esse momento que o cenário está pronto para a intervenção gloriosa de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é nos enxergarmos nessa fila do pão. Quem somos nós? Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. Repito, nós somos esse povo. Dói, mas isso aí, ó, chafurdando lá na lama do pecado e brigando um com o outro. No texto de Êxodo, no capítulo 2, e mais lá na frente, acho que 19, tem 2 termos para povo que me chamaram a atenção. E quando você falou, né, além da questão pessoal, a formação do povo faz diferença. A gente, enquanto povo de Deus, faz diferença. E aí, quando o faraó se refere ao povo, dizendo que esse povo cresceu e já a gente tem que ter cuidado com ele, é a expressão am, em hebraico, que se refere a um povo que teve um passado, que se formou por causa da sua história. E lá na frente, quando Deus fala, 2 meses depois, já que eles saíram do Egito, e Deus fala para ele, olha, vocês são a nação santa, esse termo de nação agora é Edá, que significa um povo que ele é povo porque ele tem um futuro, uma coisa comum no futuro, não por causa do seu passado. Eu achei isso muito, muito interessante. Aleluia. Obrigado, viu, chefe No da comunicação, por esse microfone aberto em classe. Que a gente acha que vem da aula e só recebe. Isso que Luluzinha falou, pensa a gente como igreja. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Anunciamos suas grandezas a Jesus que nos elegeu, como o apóstolo Pedro escreve. Sois nação santa, sacerdócio real. Quem, Senhor? Não sei nem falar, mas pela identidade de vocês, eu os constituí, assim, para que vocês fiquem só hipnotizados pela sarça. Não. Leva o povo para me adorar. Amém? Domingo que vem tem mais. Vamos orar. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Um Deus que no Gênesis
se mostra Adonai, o Todo-Poderoso na vida daqueles que o Senhor escolheu. Agora tu és o eu sou. Yahvé que se revela a um povo. E essa revelação começa numa terra de Kodesh, de glória tua, Senhor. Atrai-nos com os teus laços de amor, como o profeta Oséias declarou, para que possamos adentrar nessa terra santa da tua presença. Que os nossos dias sejam vividos diante de ti, Senhor, em temor, em reverência. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, atrai-nos. E que o teu Espírito continue a falar aos nossos corações para a glória do teu nome. Amém.